ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Olha só que interessante. O Senhor falou que a gente vai receber o poder. Aqui não está dizendo talvez ou depende. Deus sabe que a gente não iria dar conta. E é por isso que ele falou, vocês vão receber o poder. Tu sabe, aqui ó, no livro Atos e Apóstolos, de Ellen White, mostra que os discípulos eram pessoas normais. Eles tinham medo, eles também duvidavam, igual a gente. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, o que aconteceu com eles? Eles continuaram sendo o mesmo? Não, eles foram transformados. E isso serve só para eles, ou serve para a gente, ou serve para todos? Para todos. A palavra de Deus, ela está disponível para todos que creem, para todos que leem, para todos que buscam, certo? Porque o Espírito Santo quem é? Incomoda quando a gente está errado, dá forças para a gente mudar, ajuda a gente a não desistir e aproxima a gente de Deus. Só que tem um ponto que ele é muito importante para a gente. Qual que é esse ponto que é muito importante para a gente? O Espírito Santo, ele não vai nos forçar. Aqui a gente precisa ter uma atitude que é buscar. O que os apóstolos fizeram naquele momento? Antes de receber o Espírito Santo como fogo. Eles estavam naquele momento juntos, buscando ao Senhor, né? Então o Espírito Santo, ele não vai forçar. Então, às vezes, olha, a gente quer mudança, certo? Mas a gente não quer buscar, né? Então a gente quer força, mas a gente também não ora. A gente quer vencer, mas não se entrega de verdade. Aí, irmãos, fica difícil ou não fica difícil para o Espírito Santo agir na nossa vida? Fica muito difícil, né? Então, aí às vezes a gente pode pensar assim, quando a gente está errando e a gente conserta e volta de novo. Aí a gente pensa, poxa, mas eu já tentei. Não, isso eu já tentei fazer isso, eu já tentei levantar mais cedo, eu já tentei isso. E todas as formas a gente fica falando que a gente já tentou, certo? Mas o que acontece? A gente precisa ter uma dependência. Então a gente reconheceu o nosso erro, a gente confessou, a gente se arrependeu, só que passa um tempo. Qual que é o costume do ser humano? Tentar resolver as coisas do seu próprio jeito e força. E a palavra de Deus fala que a gente precisa ser dependentes de Deus. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Então, a gente para de buscar. A gente para de continuar. Sabe, esses dias eu estava lendo que novos hábitos duram mais ou menos 21 dias para eles se firmarem. Então nós precisamos ser constantes naquilo que nós estamos buscando. E assim não é diferente com o Espírito Santo. Até porque não é algo natural. Não é algo natural da gente querer levantar cedo da cama num dia de chuva e buscar a Deus. E eu sou falha, às vezes eu falho nisso, acredito que vocês também falham nisso, porque a gente fala, depois na hora que eu acordar eu busco a Deus, e geralmente vai me dizer ou não é. Quando são dias assim, a gente busca a Deus pela metade, 10, 15 minutos ou o tempo que sobra. Então, na verdade, a gente precisa buscar o Espírito Santo constantemente para que a gente tenha êxodo naquilo que a gente precisa mudar. Então, reconhecemos, confessamos, se arrependemos, mas não parou por aí. Aí existe uma dependência que a gente precisa ter do Espírito Santo. Nós precisamos depender dele porque a luta, ela é diária. Então, se a luta é diária, eu preciso depender do Espírito Santo todos os dias, certo? Na página 49 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim, ó. Deus pode atuar tão poderosamente quando os homens se entregarem ao controle de seu espírito.
Então, se Deus agiu poderosamente na vida dos apóstolos, Ele pode operar na nossa vida quando nós se entregarmos por inteiro, de todo o nosso coração. E ainda ali, Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Então, o problema aqui não é sobre eu e você conseguirmos, e sim dependermos do Espírito Santo. Nós precisamos viver com o poder de Deus. Quando no livro Caminho a Cristo diz que quando nós se unimos ao poder, se unimos a Cristo, nós se unimos ao poder maior de todos os poderes. Então, temos que ter em mente que sozinhos nós não vamos conseguir, que nós vamos até, pode ser ali 3, 4 dias, uma semana, alguns que têm um pouco mais de constância, talvez uns dias a mais, mas nós somos farinha do mesmo saco. Alguns podem ir mais longe, alguns menos, cada um conforme o seu conhecimento, mas uma coisa que nós temos todos iguais se chama uma doença que se chama pecado. Então, todos nós precisamos buscar e depender de Deus, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vai parecer que chegamos. Então, queridos, essa é a minha mensagem, que hoje a gente pare de tentar sozinho e comece a buscar de verdade o Espírito Santo. Amém? Amém. Amém, queridos. Agora a gente vai ter mais um louvor.